sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais em todo o Brasil. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, divulga para todo mundo. É um assunto fantástico que vocês vão estar gostando e a partir de agora a gente vai estar trazendo esses assuntos aqui para vocês, porque muita gente vem aqui, né, e pergunta e quer saber sobre criadouros que a gente já legalizou, criadouros que a gente já orienta e faz esse tipo, antes de adquirir os nossos serviços, os nossos pacotes. Então, por lei, toda empresa que faz o trabalho de licenciamento ou que fornece qualquer tipo de informação ou realiza serviços, por lei, né, na internet, a gente tem a Lei de Proteção aos Dados, em que a gente só consegue divulgar o nome, consegue divulgar as informações, consegue divulgar endereço, essas coisas todas, se a pessoa que contratou o serviço deixar que a gente faça isso. Se ela não permitir que a gente exponha os dados, a gente não pode passar nenhum tipo de informação para ninguém sem autorização de qualquer pessoa. E isso é uma característica que a gente tem que respeitar a nossa legislação. Então, a gente não pode estar usando o nome de pessoas ou citando alguma coisa, principalmente clientes que já pagaram pelo serviço e que já fizeram todo o trabalho, que já tiveram todo o processo de licenciamento ambiental feito, passaram por todas as dificuldades, estão agora com o processo funcionando, sem autorização deles, né? Então a gente está entrando em contato, solicitando autorização, porque é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas a gente está pedindo para alguns criadores se tem essa possibilidade de a gente estar divulgando aqui. Então a gente já tem alguns criadores que já autorizaram e a gente vai começar a divulgar isso aqui, aqui no nosso canal Criador Pro. Beleza? Bora lá. Então eu vou estar compartilhando aqui a tela para a gente estar falando um pouquinho sobre esse exemplo de sucesso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Exemplo de sucesso, como ter um criatório comercial legalizado e que fatura mais de R$200 mil por ano. A gente vai trazer aqui um exemplo de um criatório lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, do meu amigo Andreato, né? O José Andreato, que é um criador de pequeno porte, é um criador que nos buscou e soube, né, que a gente faz esse processo de licenciamento. Ele é também da minha cidade, eu sou nativo da cidade de Erechim, né, do Rio Grande do Sul, e aí a gente passou a trocar ideias, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo que envolve esse trabalho todo de criação de aves e todo esse trabalho de orientação correto que a gente tem que fazer, tá bom? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho. Então, a orientação e mentoria. Então, o que é orientar e mentoria? Então, toda vez que você vai contratar qualquer tipo de serviço, ou você vai buscar montar um negócio, que é uma empresa, você está iniciando uma atividade econômica, que é o caso da criação comercial, né? Então, a gente está falando aqui de um exemplo de um criatório comercial de aves exóticas, né, e domésticas, na verdade. Então, você precisa dessa orientação, dessa mentoria, para saber quais são os trâmites corretos para você poder iniciar da forma correta, né? Então, iniciar uma criação de aves é complicado sem ter esse norte, sem ter essa orientação, sem ter essa mentoria certa, do passo a passo de como escolher certo. O objetivo do seu criatório, para que você vai montar um criatório comercial, para quem você quer vender, qual a finalidade do seu criatório comercial. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no nosso canal, que todo criatório comercial ele tem que ter um norte, tem que ter um objetivo, e você precisa pré-definir isso. Se você vai vender animais para animais de estimação, vai vender para abate, você vai vender para competição, vai vender como matrizes, vai trabalhar com genética, qual é o objetivo do seu criatório? O que você quer com o seu criatório, né? Então, todo criatório tem que ter um objetivo para delimitar como você vai trabalhar o seu criatório. Através do objetivo, você tem que saber quais espécies que se adaptam ao objetivo que você quer. Quais são as espécies que vão se adequar à sua região, ao seu tipo de negócio que você quer investir o seu dinheiro e tempo. Então, você precisa também saber escolher corretamente as espécies que você vai trabalhar. Nem sempre as espécies mais populares, aquelas que estão na onda, aquelas que estão mais valorizadas no momento, a gente vai ter condições de adquirir exemplares de boa qualidade e trabalhar com vendas de valores exorbitantes. A gente tem que iniciar, se você não tem um orçamento muito grande, você tem que iniciar da forma correta, sabendo escolher e sabendo investir o seu dinheiro da forma correta. Então, a função de uma mentoria, de uma orientação, para você ter um sucesso na criação de aves, é essa, fazer as escolhas corretas.
Uma vez escolhido as espécies, você vai escolher as instalações. A partir das instalações, você vai adequar as melhores instalações ao seu espaço, ao seu local, às suas espécies e ao seu objetivo. E você não deve esquecer de pesquisar o mercado para você estar toda esse investimento e resolver realmente trabalhar com a criação de aves. Você tem que estudar o mercado. E não é estudar o mercado nacional, estudar o mercado de determinada espécie. Você tem que estudar o mercado da criação de aves, da sua região, do seu município, do seu estado, para quem você vai vender, como você vai vender, como é que está sendo o trabalho de divulgação, quais são as principais espécies. Nós temos uma quantidade gigantesca de animais exóticos que podem ser criados. A gente tem a nossa série aí, sempre na segunda-feira, que a gente traz vários exemplos. Você tem que saber quais são as infraestruturas necessárias, mínimas, para você ter um criatório comercial legalizado. Você tem que saber da legalização e da legislação ambiental que envolve a criação de aves, porque essa é uma área que precisa ter um licenciamento, precisa de uma legalização e precisa você saber que é uma atividade que tem a legislação própria, e você precisa saber quais são os documentos, as licenças básicas para criar legalmente aves e poder vender esses animais. Então, tudo isso, muitos dos criadores nos buscam, muitos dos criadores nos procuram para saber essas informações e tirar essas orientações. No caso do nosso amigo, a gente passou essas informações para ele. A primeira pergunta que sempre vem da cabeça de todo criador e que ele ouve falar muito, ele queria saber onde ele podia criar. Se ele podia criar na casa dele, se ele podia criar na garagem dele, se ele podia criar num quartinho, se ele tinha que construir uma instalação, se ele podia criar em determinado local. E aí a primeira coisa que a gente passou para ele, e isso é uma das características mais importantes que tem que ser passado dentro de uma orientação, é que temos que entender que a criação de aves, ela exige uma autorização do local onde você quer montar o seu criatório comercial. Você pode criar na sua casa, numa peça, numa edícula, você construir um criatório no fundo do seu quintal, usar a garagem. Você pode fazer isso, sim, desde que você tenha autorização para você fazer a criação nesse local. E essa autorização, quem dá é o município. Então, o município ele precisa te dar uma autorização que é chamada de uso e ocupação do solo e viabilidade econômica dessa atividade no seu endereço. Toda cidade tem um plano diretor e dessa forma que nós orientamos ele. Ele queria montar o criatório na área urbana, na casa dele, na residência dele, e ele queria saber se era possível ter esse tipo de criatório naquele local. Então, a gente tem que passar essas informações e muita gente não passa. Então, muita gente nem sabe que é necessário você ter essa autorização do município para você poder ter um criatório no seu endereço, no seu local. E aí você investe todo o seu dinheiro em matrizes e depois você se frustra, pois acaba o local não sendo permitido a criação naquele local, e aí você já montou um criatório, já adquiriu matrizes e você colocou todo o dinheiro fora, porque você vai ter que parar a sua atividade, senão você vai ser multado, vai ter seus animais apreendidos, porque você não pode executar essa atividade naquele local. Mas se a prefeitura liberar, se a prefeitura autorizar você ter um criatório comercial no seu endereço, no seu local, é possível você usar as instalações que você tem? É óbvio, você pode criar aí na garagem, em determinados locais, sim, fazendo as adequações corretas, adaptando as instalações, você pode ter a sua criação no seu endereço, porque a prefeitura autorizou. Uma vez que a prefeitura autorizou, aí você tem que ver tudo o que é necessário para você ter o licenciamento ambiental e ter o criatório legalmente constituído, quais são os tipos de instalações que você precisa para você ter esse criatório comercial. E aí ele veio e falou com a gente, né? E a gente passou essas orientações todas para ele. Ele realmente viu que não é em todo local que pode ser feito um criatório comercial. Ele foi à prefeitura e o pessoal e o órgão responsável passou para ele que aonde ele morava, como era uma região mais periférica da cidade, poderia ter essa atividade. Tanto que se ele estivesse na rua, na quadra superior aonde está o endereço dele, já não poderia. Então, ele ficou descobrindo que realmente não poderia ser criado em várias regiões da cidade onde ele mora. Somente em 3, 4 locais e na área rural era permitido a criação e a montagem de criatórios comerciais de aves exóticas, domésticas, de qualquer finalidade.
E uma vez que ele conseguiu essa licença, a prefeitura ainda falou, para você poder dar continuidade nesse processo, você precisa agora buscar o licenciamento ambiental para as espécies que você pretende criar. Então, tudo que a gente tinha orientado, tudo que a gente tinha falado, e isso a gente vem orientando aqui, quem assiste o nosso canal, quem nos acompanha, tem vídeos que a gente explica tudo isso do início ao zero, a gente passa todas essas informações para todos. Então, a gente tem que estar entendendo que essa é uma orientação básica que a gente precisa ter. E isso não é todo mundo que te dá, e a gente precisa cobrar para isso, né? Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho depois dessas orientações básicas que eu tinha explicado para ele, que é o que a gente faz na nossa consultoria, né? A gente explica isso para a pessoa, dá todas essas orientações, a gente manda assistir os vídeos, a gente conversa. Aí a gente começou a falar um pouquinho, né? A resolver o problema dele. Então, esse criador lá do Rio Grande do Sul, ele nos procurou há 3 anos atrás, porque ele queria montar um criatório comercial de aves e queria nossa orientação para a montagem e a legalização do criatório. E eu perguntei para ele qual é o orçamento disponível que você tem para esse projeto, né? E ele nem sabia o quanto investir para ter lucro real com a criação de aves, porque ele já tinha visto várias informações, ele tinha pesquisado, ele tinha ouvido falar que criar aves, ele já tinha criado algumas aves domésticas há algum tempo e ele achava que não dava dinheiro, ele já tinha criado animais silvestres como passarinhos e ele sabia que não podia vender porque ele era um criador amador, então ele não tinha mais ou menos uma ideia. E aí ele falou, basicamente, que ele tinha aproximadamente em torno de uns 70 mil para investir, desde infraestrutura, de instalações, a aquisição das matrizes, para ele poder iniciar uma atividade econômica. Então, ele tinha um orçamento, a certo ponto, razoável para dar início, né? E ele falou que ele queria que as instalações que ele já tinha, que ele gostaria de utilizar aquilo que ele tinha lá no terreno dele, que, na verdade, ele falou para a gente que ele queria utilizar o fundo da casa dele, uma área que ele tinha nos fundos, e ele queria utilizar a garagem, né? E aí ele veio com a ideia de criar determinadas espécies domésticas que ele já tinha criado, que ele tinha um certo conhecimento, e ele queria criar aves exóticas, mas ele queria uma orientação para quais espécies ele deveria começar a criação. E aí ele falou que espécies domésticas na região dele não vendia muito, os valores eram muito baratos, que não valiam a pena, que ele preferia partir para algumas espécies mais lucrativas, ou que se a gente orientasse como ele deveria fazer para comercializar da forma correta as espécies e trabalhar um valor agregado maior nas espécies que ele pretendia criar. E aí a gente pegou o caso dele, fez uma análise de mercado e a finalidade, definimos uma finalidade para o criatório dele. Ele queria vender para o público em geral, para a região dele, para as pessoas que gostavam dos animais, para animais de estimação, animais dóceis. Então, a primeira coisa foi a gente entender o local onde o criador morava. Então, ele passou as coordenadas, o endereço, as instalações, me mandou uma série de fotos. Aí a gente começou a estudar a região dele, como é que era o mercado, o que a gente poderia fazer, as espécies mais procuradas naquela região. Basicamente, a gente fez uma pesquisa de mercado bem analisada, passamos para ele alguns pontos que ele deveria buscar lá na região dele, e o que ele deveria verificar na região dele para a gente poder ter essa análise mais conclusiva, e depois a gente definiu o objetivo do criatório, que aí seria o tamanho, a quantidade de espécies, as espécies e a finalidade que ele queria com o criatório. A gente definiu tudo isso, fizemos toda essa análise e aí a gente passou a analisar o local dele. Então, aqui o local dele disponível, ele queria usar a garagem, que tinha 45 metros quadrados, que é essa região aqui, e ele queria usar os fundos, que ele tinha mais 12 metros quadrados. Então, ele tinha um viveirinho aqui que ele tinha de uns periquitos, uns bichinhos, ele queria também utilizar esse viveiro, e ele era na área urbana, então a gente fez toda aquela consulta, a gente conseguiu a liberação, e aí a gente passou a planejar o criatório utilizando a garagem, os fundos e o viveiro para a montagem de um criatório, pensando sempre nesse mercado, na finalidade, na origem, e o que a gente poderia fazer, que essa é a função, né, da empresa que está sendo contratada para fazer o processo de licenciamento e montagem de um criatório. Essa é a função nossa. A nossa função é pensar, analisar junto com o cliente, trocar ideias, mostrar os pontos positivos e negativos de cada espécie,
como vender, o que a gente pode estar trabalhando de infraestrutura, fazer análise e tentar mostrar para o criador a melhor maneira e o melhor tipo de criatório e as melhores espécies para ele estar montando. Essa é a função de quem está fazendo a montagem do criatório e o processo de licenciamento ambiental. Orientar para que a pessoa não tenha custos, não tenha despesas e acabe não gerando muito. Então, o que aconteceu? Ele fez essa análise básica, ele marcou, ele contratou a gente, ele pagou uma consultoria, a gente fez uma análise com ele lá mais ou menos por 1 hora, tiramos todas as dúvidas, depois a gente teve um retorno, a gente passou todas as informações para ele, nós passamos os valores dos orçamentos, qual que era o valor do nosso serviço, o que a gente ia cobrar, o que ele ia ter de taxas, de valores, a gente passou todo um pré-orçamento para ele, e aí o que aconteceu? Ele resolveu buscar por si só valores daquilo que a gente tinha passado para ele. Por quê? Como ele passou e pagou uma mentoria, ele pagou uma consulta com a gente passou exatamente tudo que ele precisava, tudo que ele realmente tinha de básico, então ele tinha na mão tudo que ele necessitava para ter o criatório dele legalizado, as espécies, a infraestrutura, tudo isso a gente passou para ele. E aí o que aconteceu? Ele foi tentar a sorte de buscar orçamentos paralelos, tentar fazer a montagem do criatório, porque ele achou que o nosso serviço era muito caro. Ele achou que o nosso orçamento estava muito fora, que ele ia investir um valor muito grande para poder iniciar um criatório comercial. E aí eu falei, não, o senhor fique à vontade, se o senhor tiver alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Isso foi o que a gente passou para ele, né? E aí a gente passou para ele o seguinte, nós definimos mais ou menos as espécies que ele precisava e a primeira infraestrutura. Então, a gente pré-determinou, através daquelas primeiras consultas e mentorias, que ele ia criar calopsitas, periquitos exóticos, burque rosa, red rump, turquinase, ou agapornis em ingleses nessa linha. Ele ia criar também passeriniformes exóticos, diamante gold, mandarim, bavete, bicolor. Ele ia criar os periquitos australianos, que ele já tinha conhecimento. Ele ia criar o canário belga. Até então, animais bem com valores que variavam, né? Depois ele criou o tarim, ele achou a nossa orientação para o tarim, né, Pitacilgo da Venezuela, interessante, e aí ele queria criar roselas e ringnecks, e a gente chegou, pelo tamanho da área que ele tinha disponível, pela infraestrutura que ele tinha disponível, a gente falou que para o jeito que ele queria, planejado, dava para iniciar com 100 casais naquela infraestrutura, mais ou menos otimizado pela quantidade de casais que a gente passou aqui. Então, a gente falou de 15 casais, 20, a gente colocou uma média pequena de casais, sempre passando para ele que ele não precisava ter uma única espécie, e ele também definiu que ele não queria criar uma única espécie, ele queria ter uma variedade de espécies, e ele queria trabalhar com o que a gente tinha determinado de mercado para ele, com as espécies que iam manter o criatório, que iam dar um lucro e que iam fazer as melhores instalações. Então, o que aconteceu? Ele, por si só, pegou todas as nossas orientações, essa definição que a gente tinha mais ou menos calculado, de infraestrutura e de casais, e ele foi e orçou por conta própria aquilo que a gente tinha passado. Então, ele foi lá e orçou, então ele orçou as matrizes em R$60 mil, que é o que ele tinha conhecido, e através na quantidade desses animais que a gente passou para ele. As gaiolas e acessórios, ele tinha chegado a R$45 mil. O licenciamento ambiental, ele procurou outra pessoa para fazer o licenciamento ambiental lá no Rio Grande do Sul, e as pessoas estavam cobrando numa faixa de 25 a 30 mil reais. E as adaptações que ele precisava fazer lá na garagem, nos fundos da casa dele, né, que precisavam melhorar algumas coisas para poder fazer o licenciamento ambiental, ele precisava gastar mais uns 10 mil reais. E aí ele totalizou 145 mil reais, sendo que esses valores ele buscou, correu de atrás e verificou os menores preços das regiões e tal, e etc. Ele conseguiu isso, e aí o que aconteceu? Como o valor ficou muito acima do que ele tinha procurado, e o valor dele, ele queria, né, um valor aproximadamente de 70 mil reais, o que aconteceu? Ele veio até a gente e a gente começou a fazer o planejamento. Então, aqui a gente planejou o criatório dele, uma área de 45 metros quadrados, a ala de matrizes. Aí a gente determinou uma cozinha lá na área dos fundos, de uma ala de filhotes, mais um viveiro que ele tinha lateralmente. A gente montou toda a planta arquitetônica, a gente fez todo o processo para ele. E aí,
E isso a gente dá no nosso serviço completo, né, gente? Nossa orientação é fazer análise das instalações e tentar adequar de acordo com o criador. E aí a gente chegou ao custo inicial com a nossa orientação e a nossa mentoria. Então, o que a gente aconteceu? O nosso licenciamento ambiental estava em R$ 10.000, que é o valor que a gente cobra, a média hoje, que era um valor promocional, isso a gente está falando há 3 anos atrás, né? R$ 10.000. As matrizes a gente conseguiu através, como a gente é criador comercial e a gente conhece muitos criadores no Brasil e a gente acaba aproveitando algumas situações, a gente conseguiu baixar de 60 mil para R$ 30.500 o valor das matrizes. E as gaiolas e acessórios, como a gente conhece vários fornecedores, várias empresas, e a gente tem algumas parcerias e a gente conseguiu alguns descontos para ele, as gaiolas e acessórios saíram na faixa de R$ 25.900, totalizando R$ 66.400, e ainda sobrou R$ 3.600 para ele fazer as adaptações todas lá no criatório, batendo a meta dos R$ 70.000 que ele tinha disponível. Então, essa é a função nossa, a função de quem vai ser contratado, de uma orientação especializada e de uma mentoria correta. É pegar e passar para o cliente, através do orçamento que ele tem, e buscar e correr atrás para que ele consiga realizar o sonho dele de conseguir fazer o trabalho dele. A gente, em conjunto com ele, é óbvio, a gente chegou à denominação e conseguimos iniciar um criatório comercial para ele com os R$ 70.000 que ele tinha disponível. Então, nós conseguimos só que, nessa orientação correta do nosso trabalho, reduzir de R$ 145.000 para R$ 70.000. Nós reduzimos em mais de 50% o custo. R$ 75.000 de desconto ele conseguiu em todo o processo. Então, essa é a função para você ter um criatório, para você começar da forma correta, você precisa ter essa orientação para você não botar dinheiro fora. E ele já, se ele não soubesse, ele já ia gastar com infraestrutura errada, não ia conseguir a legalização, ele já ia colocar os pés pelas mãos. E aí a gente conseguiu fazer todo esse planejamento para ele, e aí ele conseguiu atingir o objetivo dele. E aí o que aconteceu? E aí a gente começou a fazer as projeções de nascimento para a quantidade de casais, né, que ele tinha, né? Então nós fizemos uma projeção a médio e a longo prazo, depois que ele conseguisse. Claro que não é você comprar as matrizes inicialmente que você vai ter a quantidade de filhotes, porque você tem que aprender o manejo, nem sempre as matrizes que você adquire no início são matrizes boas, que todos vão se reproduzir. A gente aqui calculou uma média depois de um certo período de tempo em que ele realmente conseguiu montar o seu plantel de acordo com aquilo que ele queria, escolhendo as matrizes da forma correta. E aí, o que acontece nesse caso aqui? Então, a gente estipulou uma média de tantos filhotes para cada espécie que ele estava pretendendo. Então, a gente calculou lá para as calopsitas uma média de 15 filhotes, periquitos a gente calculou uma média, os periquitos Red Ramped, Turquinase, as burque-rosas, periquito inglês, numa média de 10 filhotes. Os passeriformes exóticos, a gente calculou uma média de 20 filhotes, que ele poderia chegar até 20 filhotes, dependendo do manejo, mas a gente calculou entre 15 e 20. Os periquitos australianos, ele poderia chegar até 20 filhotes, até mais, se ele fizesse um bom trabalho de manejo, um bom trabalho de seleção. Os canários belgas, em uma faixa de 12 filhotes. Os tarins, numa faixa de 10 filhotes, a média entre 8 e 12, dependendo da espécie, dependendo da região, dependendo do manejo. As roselas, uma faixa entre 6 e 9 filhotes, a gente colocou uma média de 6. E as ringnecks, a gente também colocou uma média de 6 filhotes. E a gente calculou, falou para ele que tudo isso que ele estava, essa média de filhotes, a gente tinha calculado baseado na nossa experiência, em toda a orientação técnica que a gente ia dar para ele, tudo que a gente ia ensinar para ele referente a cada espécie, as técnicas, os macetes para aumentar a taxa de reprodução, para você aumentar o número de ovos eclodidos, para você aumentar o número de filhotes, para você ter um sucesso. E aí a gente estipulou que após um certo período, quer dizer, 2, 3, 4 anos que o seu criatório estivesse funcionando, e após uma boa seleção, um bom aprendizado, e aplicando as técnicas que a gente estava falando, né, para ele, e nós íamos explicar, ele ia atingir uma média com aquilo que a gente tinha estipulado de casais, numa faixa entre 1.000, 1.100, 1.200 filhotes por ano. Era a média que ele ia ter, baseado nos 100 casais que ele tinha. Tá? Então, nós colocamos aí essa média. Alguns
você tira mais, outros você tira menos. Então, essa era a projeção de nascimentos que a gente tinha. E a partir da projeção de nascimentos, veio o valor médio de venda na região dele, nas regiões próximas, e o valor de mercado que a gente falou para ele trabalhar esse valor de mercado, ele não vender animais mais baratos que isso. Se ele não conseguisse vender, uma das funções do nosso pacote completo é auxiliar na venda. Eu falei, ó, não venda abaixo disso, se você não conseguir vender, a gente vai vender a esse valor para você. E aí a gente estipulou esses valores aqui, que é o valor médio que a gente estipulou para as espécies que ele estava criando. Então, a gente estipulou para as calopsitas no valor de R$200. A gente calculou para os periquitos exóticos o valor médio de 350. Para os passarinhos exóticos, as espécies que foram escolhidas davam uma média de R$200. Os periquitos australianos, R$60. Os canários, a R$100. Os tarins a 350, as roselas a 1.200 e as ringnecks a R$1.500. Lembrando que as roselas e as ringnecks a gente estava trabalhando com espécies não com mutações caras, com espécies bem comuns para atender realmente a região. E a gente estipulou, baseado na média de filhotes, que se ele vendesse todos os filhotes dele ao preço que a gente estipulou, ele ia ter, depois de um certo tempo, uma renda total de R$348.400. Essa era uma perspectiva, essa era uma ideia que a gente tinha após o terceiro ano, né, de trabalho. E aí a gente estipulou as médias de nascimento, a quantidade de valor vendido por cada animal, e a gente falou para ele que a gente garantiria esse valor caso ele tivesse, né, interesse em trabalhar com esses valores. E aí, o que aconteceu? A gente sabe que no primeiro ano, nos primeiros anos, não dá nem próximo à média que a gente tem. Claro que a gente forneceu para ele, buscou fornecer casais e foi atrás de casais realmente bons. A gente não entregou animais muito ruins. Isso pode acontecer, de você ir comprar, o pessoal vender descarte, você pagar caro e os animais não se reproduzirem. E, na verdade, o que a gente fez? A gente buscou reduzir custos, mas fornecer matrizes boas de criatórios idôneos, que a gente conhece das nossas próprias matrizes, e que ele ia ter uma média. E o que aconteceu no primeiro ano? No primeiro ano, a gente chegou a uma média de 810 filhotes, dos 1.200 a 1.100, a 1.200 que a gente tinha estipulado, a gente conseguiu chegar no primeiro ano a 810 filhotes. E a gente conseguiu vender na média que a gente tinha estipulado para ele, e a renda total deu R$237.000 no primeiro ano. A gente está falando do primeiro ano após o início e o funcionamento do criatório, tá, gente? Então, no primeiro ano que realmente ele reproduziu comercialmente, a gente conseguiu chegar à marca de R$237.000. Isso tudo por causa que ele seguiu as nossas orientações, ele adquiriu os animais da forma correta, ele seguiu o plano que a gente falou de venda, ele não vendeu mais barato. É óbvio que acaba algum excesso vendendo em lote, alguns animais a gente acabou vendendo mais caro, outros mais baratos, a gente acabou tendo algumas mutações que nasceram esporadicamente com valor econômico um pouquinho melhor, a gente criou algumas estratégias de marketing para ele vender, e a gente auxiliou a venda desses animais, e ele conseguiu chegar nessa façanha, né, de investir R$70.000 e ter um lucro de R$237.000 no primeiro ano. E o que aconteceu? Aquilo que a gente estipulou, né, gente? Então, o que a gente aconteceu? O tempo total, desde que ele entrou em contato com a gente, até a orientação toda, até esse faturamento nesse primeiro ano, a gente teve uma consulta inicial, que foi uma mentoria básica de 1 hora. Depois, a gente teve mais o retorno, mais algumas outras consultorias com ele, em que essas consultorias todas foram pagas. Ele arcou com essas consultorias. E aí ele foi buscar os orçamentos referentes à consulta inicial, aqueles orçamentos que ele foi atrás sozinho. Depois de 4 meses, ele retornou, falando que ele tinha buscado os orçamentos e tinha passado aqueles valores que eu acabei de mostrar para vocês, chegando aos R$145.000. E aí ele perguntou se eu conseguiria manter o valor que eu tinha passado para ele de orçamentos e tal. E aí ele demorou mais 2 meses para contratar o nosso serviço completo.
E aí, após, ele perdeu só nessa ida e vinda, indo buscar as informações sozinhos, tentando montar o criatório a partir de informações, ele já ia gastar uma fortuna, né? Ele ia gastar R$ 145.000. Ele perdeu esses 6 meses, mas ele acabou nos contratando. E aí a gente fez o planejamento inicial todo da escolha, da montagem, da adequação, de tudo, demorou 2 meses. O licenciamento ambiental no estado dele demorou 6 meses, né? E durante esse período a gente fez toda a aquisição das matrizes, a gente montou o criatório, porque precisa estar o criatório montado e as matrizes têm que estar prontas para que você consiga a licença de funcionamento. E aí, todo o período, desde que ele nos contratou a primeira vez, até todo o trabalho, demorou aproximadamente 1 ano e 4 meses para ele ter o criatório comercial dele totalmente legalizado e funcionando dentro do orçamento que ele tinha previsto, né? E aí ele perdeu, a gente está falando de 1 ano e 4 meses, mas ele perdeu aí 6 meses, né? Indas e vindas ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa perda de tempo pode atrasar bastante todo o processo de licenciamento. E às vezes, nesse meio tempo, você pode perder a oportunidade de poder licenciar um criatório comercial. E aí, o que aconteceu? O tempo para o primeiro ano, né, o primeiro ciclo reprodutivo. Então, após toda a liberação, que foi 1 ano e 4 meses, ele demorou praticamente mais 6 meses, já que o criatório dele estava pronto, ele conseguiu a licença, isso foi, acho que foi em abril, eu não lembro se foi abril ou maio que ele conseguiu a licença dele, e aí a gente preparou todo o criatório dele, ele seguiu todas as orientações para o período de reprodução, e após 6 meses, final do ano, né, ele teve totalizado 810 filhotes, e a venda dos animais, a gente fez elas em 3 meses com a nossa ajuda, em 3 meses a gente vendeu todos os animais dele, os 810, lucrando 237 mil, lucro bruto, tá? Claro, tirando as despesas, a gente calculou uma despesa em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500, chegando até R$ 2.000 em alguns casos por mês. Então ele teve um custo aí em torno de 15 a 20 mil reais de despesas por ano, né? Então, tirando isso, sobrou para ele mais de R$ 200 mil no primeiro ano. E aí, no segundo ano de reprodução, ele seguiu a segunda temporada, né? A segunda temporada de reprodução dele ele fez em 6 meses novamente, e aí ele chegou a 1.200 filhotes, ele conseguiu atingir e bater a meta dos 1.200 filhotes, seguindo toda a nossa orientação, e a gente fez as vendas em 3 meses de novo com a nossa ajuda, e ele lucrou exatamente os R$ 348.400 que a gente tinha falado e tinha proposto lá no início, na primeira previsão, ao longo do tempo. A gente já está falando isso e ano passado ele já bateu a marca dos quase R$ 400 mil. E isso que ele está sempre ampliando, ele aumentou um pouquinho lá a garagem, ele ampliou mais uma ala, ele começou a investir em algumas espécies que dão um valor agregado maior, sempre a partir da nossa orientação. Então, tudo isso, gente, é para mostrar para vocês. Vocês podem ter sucesso com a criação, com investimento curto, vocês podem fazer um criatório em lugar apropriado, bem planejado, escolhendo espécies corretas. A gente não está falando aqui de você poder investir só numa espécie, montar um criatório e assim sucessivamente. A gente trabalha aqui com a realidade do criador. E a gente conseguiu fazer com que o criatório dele realmente fosse um criatório de sucesso, criando na sua casa da forma correta, legalizado e totalmente da forma correta, para mostrar para vocês tudo que é possível fazer desde que vocês façam as coisas da forma correta. Hoje nós somos a empresa que mais legaliza no Brasil e a que maior dá instruções, os melhores cursos e as melhores orientações são aqui. Então vem fazer parte da nossa comunidade, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, ativar os sininhos, compartilhar. Temos mais de 400 horas de vídeo disponível para você gratuitamente aqui no nosso canal. Quer saber mais? Vem fazer parte da nossa comunidade. Valeu, tchau, tchau, até a próxima!